Salve, salve, segundo ano. Vamos para o terceiro módulo dessa semana, ok? Então, física. Agora a gente vai ver o setor 222, que é a segunda frente. Módulo 34, ok? A gente vai falar agora um pouquinho sobre dilatação térmica dos líquidos. Então, olha só, pessoal. A gente já tinha visto dilatação térmica linear, superficial e volumétrica, certo? Lembrando que todo líquido é volumétrico, então a gente está falando de uma dilatação térmica volumétrica, certo? Que são dos líquidos. Aí, para relembrar, eu coloquei a equaçãozinha aqui. Variação de volume, volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação volumétrico, vezes a variação de temperatura. Lembrar que, quando eu penso num líquido, ele sempre vai apresentar um coeficiente de dilatação volumétrico. Diferente de um objeto sólido, que eu posso ter o coeficiente de dilatação linear, superficial ou volumétrico, que a gente já havia estudado, certo? Importante, o coeficiente de dilatação dos líquidos são sempre maiores do que do sólido. Isso significa que um líquido sempre vai dilatar mais do que um objeto no estado sólido. Aí, olha só, eu coloquei essa imagem aqui. Imagina um recipiente completamente cheio de um líquido, certo? Ele vai passar por um processo de aquecimento. O meu recipiente ou frasco irá dilatar e o líquido que se encontra dentro dele também irá dilatar, ok? Só que percebam que eu coloquei um líquido derramando aqui, justamente pelo fato que o líquido dilata mais do que o meu frasco, ok? Aí olha essa equaçãozinha aqui embaixo. Variação de volume real seria a variação de volume do líquido, ok? Igual variação de volume aparente. O volume aparente é o volume extravasado, o volume derramado do meu líquido, ok? Mais a variação de volume do meu frasco. Uma coisa importante, se o exercício citar que a variação de volume do frasco é desprezível, você arranca isso aqui da sua equação, ok? E eu coloquei outra igualdade aqui do lado, ó. Coeficiente de dilatação real, que é o do líquido, será igual ao coeficiente de dilatação aparente, que é o coeficiente de dilatação do líquido derramado. Importante lembrar que o coeficiente de dilatação, ele depende da temperatura em que o meu líquido se encontra. Por isso que eu tenho a dilatação real, que é do líquido na temperatura inicial, e depois o coeficiente de dilatação aparente, que é o do líquido após o aquecimento, ou seja, o líquido que derramou, ok? Mais o coeficiente de dilatação do frasco. Olha só, pessoal. Dilatação volumétrica, vocês precisam cuidar muito a questão das equações, ok? Sejam organizados nas equações. Então, para a gente treinar, eu separei o Aprender Sempre, da página 143. Olha lá. Um frasco contém, quando repleto, cheio, 500 centímetros cúbicos de mercúrio, a temperatura de 50 graus Celsius. O conjunto é aquecido a 100 graus Celsius e ocorre um transbordamento, ou seja, ele derrama 2,5 centímetros de mercúrio. Considerando o coeficiente de dilatação volumétrico do material, do frasco, igual a 8 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Determine em centímetros cúbicos. Aí, olha só. Aqui eu coloquei os dados que eu retirei do enunciado. Volume inicial do frasco, 500 centímetros cúbicos, ou seja, se o meu frasco está completamente cheio do líquido, o volume inicial do frasco e o volume inicial do líquido serão o mesmo, certo? Então, ó, do frasco e do líquido, que é o real. Variação de volume aparente, o quanto derramou, transbordou, 2,5 centímetros cúbicos. Temperatura inicial 50, temperatura final de 100 graus Celsius e o coeficiente de dilatação volumétrico do frasco, 8 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Aí vamos lá. A pede a variação de volume sofrida pelo frasco. Coloquei a equação de variação de volume em referente ao frasco. Variação de volume do frasco, que é o recipiente, será igual ao volume inicial do frasco, vezes o coeficiente de dilatação do frasco, vezes a variação de temperatura. Variação de volume do frasco será igual ao volume inicial do frasco, 500 centímetros cúbicos, coeficiente de dilatação 8 vezes 10 a menos 5, variação de temperatura final, que era 100, menos a inicial, que era 50. Variação de volume do frasco será igual a 500 vezes 8, 4.000, vezes 10 a menos 5, vezes 50, que veio dessa subtração aqui. Logo, 4.000 vezes 50, eu tenho um valor de 200.000, vezes 10 a menos 5,
Esse 10 a menos 5 aqui eu corto com meus 5 zerinhos aqui. E eu tenho então que a variação de volume do meu frasco vai ser igual a 2 centímetros cúbicos. Como eu usei o volume inicial em centímetros cúbicos, a minha variação sai direto em centímetros cúbicos, ok? A B diz assim, variação de volume real do mercúrio. Ou seja, se é o real, ele está falando do líquido, certo? Então, variação de volume do líquido real é igual a variação de volume aparente mais a variação de volume do frasco. Variação de volume real igual variação de volume aparente, o quanto derramou, o exercício passou, 2,5. Variação de volume do frasco, calculei na A, 2 centímetros cúbicos. Logo, a variação de volume do meu líquido, que é real, será igual a 4,5 centímetros cúbicos, ok? Continuando o nosso exercício, a C pede o coeficiente de dilatação volumétrica aparente, ou seja, do líquido que derramou, do mercúrio nessa experiência. Então, eu coloquei assim, ó, variação de volume aparente é o volume inicial do líquido, porque no início o líquido não estava aquecido, ok? Vezes o coeficiente de dilatação aparente, vezes a variação de temperatura. Variação de volume aparente, que é o que derramou, 2,5 centímetros cúbicos, igual volume inicial do líquido, 500 centímetros cúbicos, vezes o coeficiente de dilatação aparente, vezes a variação de temperatura, final 100 menos inicial 50. Então, eu tenho aqui 2,5 igual a 500 vezes coeficiente de dilatação aparente vezes 50. 500 vezes 50, eu tenho aqui 250 mil. Esse 250 mil vai passar dividindo. Logo, eu sei que o coeficiente de dilatação aparente do meu líquido será igual a 1 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Por fim, a D. Coeficiente de dilatação volumétrica real do mercúrio, certo? Se ele está falando do real, ele está falando do líquido. Coeficiente de dilatação real é igual ao coeficiente de dilatação aparente mais coeficiente de dilatação do frasco. Logo, o coeficiente de dilatação real será igual. Coeficiente de dilatação aparente, a gente calculou na C, 1 vezes 10 a menos 4, mais o coeficiente de dilatação aparente do frasco, que o exercício me passou, 8 vezes 10 a menos 5, tá? Lembrar que eu não posso somar dois números que a base 10 seja diferente. Então, eu ajustei a base. Eu deixei esse 1 vezes 10 a menos 4 aqui e ajustei esse cara, ó. Deixei como 0,8 vezes 10 a menos 4. Caminhei a minha vírgula para a esquerda para somar 1. Então, menos 4. Logo, 1 mais 0,8, coeficiente de dilatação real, 1,8 vezes 10, conserva a base 10, menos 4 graus Celsius a menos 1, ok? Uma dica que eu dou sobre dilatação volumétrica dos líquidos, faça um formulário com as equações de dilatação volumétrica, que vai ficar bem mais fácil de fazer a resolução dos exercícios, ok? E por fim, dilatação anômala da água, tá? O que a gente precisa cuidar nessa questão da dilatação anômala da água é o seguinte. Quando eu pego um composto que a gente chama de um líquido real, um líquido comum, eu observo que o volume, ele aumenta de acordo com a temperatura. Então, eu aumento a temperatura, aumento o volume. Qual que é a diferença em relação à água? Olhem o gráfico aqui, tá vendo que ele decresce primeiro, para depois ter um aumento aqui no meu gráfico? Esse é o comportamento anômalo da água. Esse volume diminuir de 0 até 4 graus Celsius. Após 4 graus Celsius, esse volume começa a aumentar junto com a temperatura. Ou seja, a água vai se comportar como as demais substâncias. Deu uma espiadinha aqui, ó. O gelo, ó, foi aumentando a temperatura, aumentando o volume. Chegou a 0, o volume baixa bruscamente e continua baixando até o valor de 4 graus Celsius. A partir de 4 graus Celsius, o meu volume começa a aumentar. Nesse ponto onde a minha temperatura é de 4 graus Celsius, é onde eu tenho a densidade máxima da água, ok? Lembrar que densidade é uma relação massa-volume. Então, olha esses dois gráficozinhos aqui, ó. A 4 graus Celsius eu tenho o menor volume e automaticamente eu tenho a maior densidade. Essa é a diferença da água em relação às outras substâncias, os outros líquidos, ok? Esse é o comportamento anômalo da água. Então é isso, pessoal. Deem uma boa estudada nessa questão de dilatação, tá bom? Qualquer dúvida, me perguntem. Um beijo, se cuidem.